Boas pessoal, bem-vindos ao canal. Hoje temos aqui a ilustre presença do Dr. Sérgio Veloso. Acho que toda a gente que está no meio conhece o doutor. Mesmo assim, eu vou pedir para o doutor se apresentar a nível de formação e tudo mais que nos possa dizer, para aqueles que neste momento estão a entrar no meio, para aqueles que estão a começar a sua vida na área fitness, no meio fitness. Doutor Sérgio Veloso, passo-lhe a palavra. Obrigado pelo convite, é sempre um prazer também e um gosto pessoal falar sobre estas questões, já que também é uma área que, para além de estar dedicado profissionalmente, também tenho o meu gosto pessoal, e eu próprio, sendo praticante há largos anos, acabo por ter um interesse bastante pessoal nesta área. Como disseste, o meu nome é Sérgio Veloso, como vocês já sabem, trabalho aqui na área do fitness, mais ligado à área da nutrição já há alguns anos. Aqui na clínica, na Metaclínica, eu tive a oportunidade de fundar já aqui neste espaço, com mais valências, há cerca de 2 anos. Fazemos acompanhamento individual, quer na área de nutrição, exercício, também na área médica. Também tenho exercido como professor, essencialmente na área da fisiologia, nutrição também, e pronto, destacado de certa forma, e é daí que a maior parte das pessoas conhecem, pela minha tentativa de fazer algum trabalho educativo, digamos assim, nas redes sociais, e também, obviamente, a nível de aulas, palestras, que tenho tido a oportunidade de estar cá em Portugal e também no Brasil. Tem já vários e-books lançados também? Tenho 3 e-books lançados. Os primeiros 2 surgiram até na altura da pandemia, não é? Nós vimos em casa com muito tempo livre, então acabei por os lançar. Agora um último mais recentemente, e pronto, intenciono também, em breve, espero eu, poder lançar mais a temática depois deixo. Ok, doutor. Aqui na clínica, na Metaclinic, acaba por ter todo o tipo de serviços, ou seja, para quem está neste meio. Não é? Aqui, no fundo, o objetivo, aquilo que nós tentámos aqui criar, foi precisamente um acompanhamento integrado, onde nós conseguimos reunir todas as valências neste mesmo espaço. Portanto, temos ginásio, acompanhamento com treinador pessoal, a parte da nutrição, toda a parte do acompanhamento a nível da fisiologia, que significa avaliação antropométrica, calorimetria, metabólica, etc. E também a parte médica, em que nós também temos endocrinologista aqui a trabalhar connosco, claro, quando necessário, em situações que... Sim. Assim, eu realmente, quando percebemos que teríamos uma entrevista com o doutor, choveu-nos aqui uma lista enorme de perguntas. Não precisas me chamar doutor, chama-me por Sérgio, também prefiro. Obrigado, Sérgio. Surgiu-nos aqui uma lista enorme de perguntas que acabo por agradecer até aos nossos seguidores, porque acabam por participar nesta entrevista e acabam por nos dar aqui conteúdo para a mesma. Eu praticamente, foi como eu disse lá, até antes de iniciarmos Cingir quase só as perguntas. Porque elas são bastantes, e tenho aqui... Sim, e a conversa vai fluindo também, acaba por sair. E tenho aqui realmente perguntas interessantes que são de total interesse, mesmo para quem já está na área há bastante tempo, acaba por ter aqui o parecer de uma pessoa que é formada e que já tem bastantes anos neste ponto. Eu vou então começar, se o doutor não se importar, vou começar então por uma pergunta que surge muito, até surgiu-me várias vezes esta mesma pergunta. Tem a ver com a parte de nutrição, que tem a ver com a parte da dieta. Peso a cru ou cozinhado? Isso é uma questão mais prática e, obviamente, que também é uma pergunta que nos colocam bastante. A verdade é que depende, não é? Depende, de certa forma, como é que as gramagens, a pesagem foi colocada na dieta da pessoa, porque nós podemos fazê-lo a cozinhado, não é? E existem referências para esses valores, ou a cru. Claro que as referências a cru serão sempre mais precisas, porque a confecção do alimento leva sempre a algumas alterações, principalmente a nível do teor de água. E isso
é impossível de prever com exatidão, não é? No fundo, as alterações ou a perda, a quantidade de água, a percentagem, que no fundo vai depender, porque depende do tempo de confecção, depende da forma, etc. Portanto, se quisermos ir a um rigor maior, colocaríamos as pesagens a cru, fazendo depois a conversão, embora isso na prática depois se torne muitas vezes difícil. Complicado. Então, na maior parte dos casos, nós próprios aqui acabamos de fazer dessa forma, na maior parte dos alimentos acabamos por colocar as pesagens após confecção. Okay? Facilita no próprio preparar as refeições e a diferença, na verdade, não justifica esse trabalho adicional de fazer. Eu penso, isto é uma ideia minha, eu penso que aí é fácil até de controlar, por exemplo, se for a confecção dos hidratos. A confecção dos hidratos é mais fácil de controlar a cru, até. Sim, porque, repara, o arroz, por exemplo, se tu tiveres um arroz, uma variedade de arroz como o basmati, por exemplo, é capaz de aumentar o peso em água depois de confecção cerca de 3, 4 vezes. Sim, exatamente. Se tiveres outra variedade como o arroz carolino, pode aumentar 6, 7 vezes. Então depois varia muito, não é? Ou seja, há aqui muitos fatores que fazem com que seja difícil depois, se nós quisermos fazer essa conversão de uma forma exata. Porque 100 gramas de arroz basmati pós-cozinhado não é igual a 100 gramas de arroz carolino pós-confeccionado. Porque o carolino vai ter muito mais água, logo a quantidade de hidratos de carbono vai ser até menor. Claro. Então, depois, se fizeres essas pesagens a cru, não sofre, no fundo, destas variações. A menstruação, o que é que poderá influenciar a falta da mesma numa preparação e no dia-a-dia? Pronto. As amenorreias e neste caso, que acaba por ser o mais comum e que se entra mais aqui no contexto em que estamos a falar, são chamadas amenorreias hipotalâmicas, amenorreias secundárias hipotalâmicas funcionais, que estão relacionados também com o próprio processo de restrição calórica ou do próprio stress físico induzido pelo treino de alto volume com intensidade significativa. Portanto, esses são os dois principais fatores que levam à perda de menstruação e não diria durante só uma preparação, mas em qualquer pessoa que segue, no fundo, um protocolo, um processo mais rígido para a melhoria da composição corporal, em que o treino é de elevado volume, em que há também uma intensidade significativa e há uma restrição calórica em conjunto, e estes fatores em combinado fazem com que, em muitos casos, haja perda de menstruação. Esta perda de menstruação nem sempre está associada a um nível de massa gorda de risco, ou seja, ela pode ocorrer em valores ainda acima daquilo que nós consideramos como sendo a percentagem de massa gorda funcional de uma mulher, que ronda aí entre os 13% e os 14%. Em muitos casos, a amenorreia surge ainda antes de chegar a esses valores, precisamente devido a esse stress elevado associado à restrição calórica e ao exercício. Além disso, o terceiro fator que também influencia estas amenorreias secundárias é o stress psicológico. Okay? No fundo, é uma conjugação destes três fatores que pode levar, no fundo, a estas alterações que são bastante comuns. Dito isto, só o próprio stress psicológico pode levar... Pode. Em algumas situações, no fundo, aqui no contexto do fitness, acaba por ser, na maior parte das vezes, uma combinação até dos três fatores, mas mesmo o stress psicológico pode levar a alterações neuroendócrinas que fazem com que haja, no fundo, uma regulação da Ainda dentro desta pergunta, tenho também aqui uma pergunta de uma seguidora que eu penso que, não sei se seria bem isto que ela queria dizer, mas a ausência da menstruação pode favorecer a perca de gordura e a retenção de líquidos? Se pode favorecer, eu acho que ela deveria estar a falar ao contrário. Exatamente, ou seja, se a perda quando há perda de gordura poderia influenciar negativamente a perda de peso. Bem, em teoria isso pode acontecer, não é? Porque a falta de estrogénios, de certa forma, ao contrário do que muitas vezes é o senso comum, pode ter um impacto negativo numa mulher para uma maior tendência de acumulação de gordura, em particular da região central, zona abdominal, e não tanto o nível glúteo-femoral, como é mais comum numa mulher. Poderia ter, mas na maior parte dos casos isso não acontece, ou seja, nestas situações de amenorreia hipotalâmica funcional, as pessoas na verdade já estão magras. Pois. Pronto. E isso, no fundo, é uma consequência, ou foi, no fundo, o processo que levou à amenorreia, acaba por estar também na causa dessa perda de peso. Portanto, na maior parte dos casos, não diria que seja um fator que influencia negativamente. Embora
A amenorreia pode ter outros fatores causais, nomeadamente síndrome de ovários policísticos, em que aí sim muitas vezes está associada a algum excesso de massa gorda, e a amenorreia também acaba por estar presente, portanto depende. Doutor, aqui perguntam-nos a sua opinião sobre a reposição hormonal em mulheres pós-menopausa. Minha opinião sobre a reposição hormonal em mulheres pós-menopausa. Havendo sintomas, ou seja, quando os sintomas estão presentes, obviamente que a medicina e a ciência evolui precisamente para dar qualidade de vida às pessoas e pode ser uma mais-valia nessas situações. Há riscos a ter em consideração, nomeadamente em pessoas com risco reconhecido de cancro da mama, e todas essas questões são sempre tidas em conta pelo médico, mas não sou de todo, obviamente, desfavorável a que isso seja feito, porque é, no fundo, uma ferramenta que ajuda e que aumenta a qualidade de vida de uma mulher nessa fase. Tem de ser bem feita, com o devido acompanhamento, com acompanhamento médico especializado nessa área, mas, assegurando isso, pode, de facto, ajudar bastante e melhorar a qualidade de vida da mulher. Quando falamos em reposição hormonal, seja ele até na parte do homem, acaba por chegar a uma certa idade que poderá fazer sentido e acaba por ser sempre benéfica, sendo feita dessa forma, claro. A reposição hormonal, tanto nas mulheres, mas principalmente agora no caso dos homens, também se tornou um bocadinho banalizado, ou tem-se vindo a banalizar, tem um bocadinho bebendo a cultura mais do outro lado do Atlântico, onde eles são bastante mais abertos relativamente a essas questões, e tem-se exagerado um bocadinho, na verdade, relativamente à necessidade de reposição hormonal, principalmente nos homens a partir de certa idade. Nós muitas vezes encontramos pessoas que, no fundo, pretendem fazer reposição hormonal, ainda nem 40 anos têm. Sim. Pronto. E isso é uma certa banalização da terapia de reposição, como se isso fosse de alguma forma beneficiar a saúde de um indivíduo, quando na verdade, mascarado por esse pedido, não é isso que está. No fundo, é a melhoria da composição corporal associada à utilização de testosterona, que é o principal objetivo, e apenas isso. Portanto, no fundo, serve um bocadinho como uma máscara, tentando legitimizar, de certa forma, o interesse que existe naquilo que é o efeito da testosterona a nível físico. Como até existe e de certeza que ao doutor já lhe apareceu, pacientes com uma tenra idade que é necessário fazer reposição hormonal com eles, e eu sei que até a mim já me apareceu alguns alunos com 19 anos e com uma baixa testosterona natural enorme. Pode acontecer, mas muitas vezes aquilo que tem de ser identificado é a causa, no fundo, o que é que leva a essas alterações analíticas, não é? Porque aí posso dizer por experiência, e casos aqui na clínica, trabalhando também em parceria com a endocrinologia, que em várias situações de homens, jovens, adultos, que aparecem, no fundo, com níveis de testosterona baixos, isso é reversível quando há sintomas também associados, quando várias alterações são feitas a nível do próprio estilo de vida, alimentação, composição corporal, etc. Ou seja, esse déficit hormonal, de certa forma, é uma consequência, não é uma causa de absolutamente nada. E, no fundo, aí aquilo que tu deves, no fundo, é trabalhar o enquadramento sobre o risco de estares, no fundo, a colocar a pessoa sobre uma terapia que é por natureza infinita. Porque quando tu deixares de fazer reposição, vais voltar ao mesmo. Claro. Sim, portanto, é preciso haver um cuidado acrescido quando se procura algo. Claro. Quando se encontra em processo de ciclo já há bastantes anos, não corre o risco de ficar infértil? A infertilidade, na verdade, é rara. Ou seja, é rara em que sentido? A tendência normal é, de facto, haver uma recuperação da produção de espermatozoides, mas aquém daquilo que é a normalização, do número da contagem normal. Enquanto que um homem pode ter à volta de 40 milhões de células por mililitro, dificilmente alguém que ciclou durante vários anos vai conseguir voltar a chegar a esses valores. Mas isso não é infertilidade, não é oligospermia, e nessas situações ainda se trata de uma pessoa fértil, tendo em conta que é tudo uma questão de probabilidade. Agora, com terapia, mesmo indivíduos que utilizam esteroides anabolizantes, com a devida terapia, com o devido acompanhamento, são extremamente raras as questões de falta de resposta e de uma infertilidade permanente. Okay?
Esse é um aspecto que, na maior parte das situações, é perfeitamente reversível num dos outros aspectos. Isto, o que é que, ou seja, quando estamos numa, aqui, pegando na mesma expressão, a ciclar, ou seja, numa fase onde estamos com esteroides anabolizantes, a nossa parte de espermatogênese acaba por sofrer com isso. Sempre, não é? Há sempre uma diminuição da contagem de células, contagem de espermatozoides, quando o indivíduo está a administrar exogenamente algum tipo de esteroide anabolizante ou um derivado de testosterona. Há uma diminuição da produção natural. Nós, para produzir espermatozoides, precisamos de duas coisas. Precisamos de testosterona intratesticular, ou aquela que é produzida nos testículos, e precisamos de uma outra hormona produzida na hipófise, que é a FSH. Ambas ficam severamente inibidas. Okay. Quer a testosterona intratesticular, porque não a estamos a produzir, quer os níveis de FSH, porque há essa inibição também a nível central do próprio eixo. Portanto, há uma diminuição significativa. Em alguns homens não se atinge a zoospermia, não há uma anulação total da produção, mas uma situação de oligospermia, onde produz muito poucas células, no fundo, que está abaixo daquilo que é a normalidade, mas em muitos casos, na larga maioria, a contagem pode ir até zero. Okay? Já vi dezenas de espermatogramas em que não há uma única célula viva que seja... Por isso é que depois acontece que, por norma, não é linear, não se pode dizer que, estando nesta fase, que não engravidas. Não, e eu já podia-te apresentar vários casos de homens que conseguiram engravidar a mulher estando a ciclar. Sim, eu tenho o meu filho e estava a fazer. É uma questão meramente probabilística. Claro. Que doses podem ser aplicadas nas mulheres de testo com o intuito de aumento de massa magra sem virilizar? Se há hormona viralizante para uma mulher, é a testosterona. Não há hormona mais viralizante para uma mulher do que a testosterona. Portanto, ela teria no topo. Portanto, eu diria que aí o ideal é mesmo estar quieto, mexer com testosterona numa mulher. Em reposição hormonal, não é? Ou seja, aquilo que se utiliza por norma e por via transdérmica, ou seja, porque, por exemplo, os injetáveis de testosterona, a dose seria de tal maneira baixa que a quantidade em mililitros era mínima. Estamos a falar aqui de uma dose de cerca de 5 miligramas, okay? Que é normalmente o que se utiliza por via transdérmica numa mulher por dia. Portanto, é uma dose extremamente baixa, não há nenhum produto no mercado, no fundo, que possa ser adequado a uma utilização não virilizante de testosterona numa mulher. Anabolizantes versus peptídeos, quais os mais seguros? Eu acho que a questão dos peptídeos, a resposta é extremamente simples, de uma forma que toda a gente consegue compreender. Os peptídeos, na verdade, são o quê? Muitos deles acabam por ser drogas que nem sequer estão no mercado, que não foram suficientemente estudadas pelas companhias que as produziram inicialmente, e por algum motivo algumas delas até foram descontinuadas, mesmo ainda durante a fase de testes, na fase de trials, pelo que nem sequer podemos comparar uma coisa com a outra, porque enquanto com outras substâncias, como alguns dos esteroides anabolizantes, também não todos, mas esteroides anabolizantes com que nós temos décadas de utilização e até há alguma investigação médica publicada, no caso dos péptidos isso não existe, ou existe muito pouco. Claro. Portanto, em termos de conhecimento relativamente aos potenciais efeitos secundários, nós temos muito mais conhecimento dos esteroides anabolizantes do que os peptídeos, inclui aqui também os charmes neste pacote. O que acaba por, neste caso, se há mais conhecimento, há mais segurança com isso. Por exemplo, o Endurobol ou o Cardarin, que é algo que muitas vezes nós encontramos pessoas a tomar para perda de peso. A GSK, que era a detentora da patente, deixou de investigar ainda durante a fase de trials com ratinhos porque encontrou tumores múltiplos nos animais. Então o que é que no fundo as pessoas andam a fazer a tomar o Endurobol, não é? Sabendo que isso no fundo foi uma realidade e que no fundo a própria companhia achou que o risco não justifica o benefício que a substância poderia ter. Portanto, é um bocadinho uma roleta russa, na verdade. Cardarino fala-se que possivelmente poderá até aumentar riscos de câncer. É isso que estava a dizer, ou seja, exatamente porque no fundo aquilo que aconteceu e o motivo pelo qual a GSK deixou de investigar, ainda durante a fase de trials, ainda ensaios pré-clínicos em ratinhos, foi precisamente por encontrar múltiplos tumores, ou seja, ficavam com muitos tumores pequeninos nos animais e que ficou por aí, nem sequer avançaram com a investigação. Quais as drogas mais seguras para mulheres? As drogas mais seguras para mulheres. As drogas mais seguras para as mulheres, no fundo, são aquelas que, pondo as coisas de uma forma muito simples, têm também efeitos mais moderados. Claro. A oxandrolona,
acaba por ser, mas é toda uma questão de dose também, na verdade, não é? Ou seja, a questão de dose acaba por ser tão ou mais importante do que a droga em si. A desoxandrolona, a ampinolona, o primobolan, o próprio winstrol, claro que acabam por ser mais toleráveis, não é? E com um risco de virilização mais baixo quando a dose também ela baixa, porque se a dose aumentar, também os riscos vão estar presentes. Isto leva-me a esta pergunta também é de uma seguidora, que é exatamente porque é que as mesmas dosagens têm colaterais diferentes em cada pessoa? Cada pessoa responde de maneira diferente e é impossível prever, através dos efeitos que uma determinada droga teve numa pessoa, aquilo que vai ter noutra. Isso tem a ver com muitos fatores, a forma como a pessoa metaboliza a droga, a forma como a pessoa degrada a nível hepático, a forma como a metaboliza na própria célula-alvo, a densidade de receptores endogénicos que a pessoa tem, e há uma grande variabilidade a esse respeito, o próprio tipo de receptor, porque há também diferenças, apesar de diferenças ligeiras, e só haver um receptor de endogénios, nem há sequer mais formas no corpo, podem responder de forma diferente a determinadas drogas. Dentro da própria célula, depois a substância ao ligar-se ao próprio receptor que vai ter a ação a nível da célula, o recrutamento de outros cofatores, no fundo, que vão coadjuvar a ação a nível celular, também é diferencial pessoa para pessoa, portanto é impossível prever, na verdade, que efeitos secundários é que uma pessoa vai ter com uma determinada droga na mesma dose. Cada pessoa tem uma sensibilidade diferente. Após o uso prolongado de anabolizantes numa idade inferior a 30 anos, os valores voltam a ficar normativos aos níveis de testosterona e de mineração óssea? Depende do tempo que a pessoa os usou, não é? Tendo sido antes dos 30 anos, a pergunta não nos diz se foi aos 28 que fez um ciclo só uma vez, ou se tomou entre os 20 e os 30 anos de forma contínua. Então, pondo as coisas nesse extremo, ou seja, de um utilizador já de anos com administração continuada, já com uma dose cumulativa alta, se os valores voltam a normalizar, provavelmente não. Em que sentido? Eles vão entrar provavelmente dentro da faixa do fisiológico, dentro da faixa da normalidade, mas estarão provavelmente um pouco aquém daquilo que estariam caso nunca os tivesse tomado. Relativamente à densidade mineral óssea, se houve perda, okay, se houve efetivamente perda, e se houve perda, provavelmente não terá sido pelos anabolizantes em si, dependendo da escolha da droga, mas pelo facto de ter-se focado demasiado na inibição estrogénica, da diminuição dos estrogénios durante o ciclo. E isso tem muito a ver com, até muitas das vezes, com a utilização de inibidores de estrogênio. Muitas vezes tem, que são utilizados abusivamente, na verdade, e em muitos casos necessariamente pelo mito e a má compreensão daquilo que realmente os estrogénios fazem no corpo. Obviamente que há limites, mas essas drogas reduzem bastante, muitas vezes reduzem até demais, e isso tem consequências, principalmente também a nível... Eu acho que hoje em dia está-se a utilizar mais os inibidores de estrogênio, não tanto pelos colaterais, para evitar os colaterais neste caso, mas sim para evitar aquela retenção, ou seja, para deixar sempre os níveis de água baixos no corpo. E acho que isso, como dá aquele aspecto mais dry, mais seco, está a deixar as pessoas cair no erro de abusar nos estrogénios, exatamente, os estrogénios têm um pouco esse efeito, levam a uma espécie de recompartimentalização dos fluidos corporais e algum edema, alguma retenção hídrica, mas a anulação severa tem consequências. Tem consequências a nível ósseo, tem consequências também a nível da libido, tem consequências a nível cardiovascular, tem consequências até a nível do próprio humor. Claro. Portanto, pronto, acho que se tem abusado um bocadinho dessa necessidade, e muitas vezes os valores se mantêm baixos durante muito tempo através da utilização farmacológica, e isso não é obviamente benéfico. Mas, relativamente à questão em si que colocaram, a densidade mineral óssea provavelmente será um pouco idêntico àquilo que estávamos a falar para a testosterona. Ela poderá entrar dentro da normalidade, mas terá provavelmente um bocadinho sempre aquém daquilo que estaria caso não o tivesse tomado. Caso de um indivíduo que queira fazer o uso de substâncias, a partir de qual momento seria o momento mais apropriado neste caso? Acho que isto é uma pergunta aqui um bocado
Quem faz essa pergunta, a minha resposta é sempre não faça. Não faças, exatamente. Porque quem faz essa pergunta claramente está um pouco às de aranhas e pronto. Então não está de todo preparado para assumir, na verdade, o risco que poderá estar patente com a utilização. Não há. Claro, não exatamente. O ideal seria não tomar. E o ideal seria não tomar. Isto acaba por ser uma decisão própria, claro, mas o ideal seria, eu neste momento, como já deixei nas minhas redes sociais publicamente, comecei-o a fazer já há uns anos atrás, mas se sabia o que sei hoje, se calhar nunca o tinha feito. É mesmo assim. Sim, e os esteroides anabolizantes, e há muitos mitos relativamente aos esteroides anabolizantes, e um deles é que a pessoa faz um ciclo e não precisa voltar a tomar, vai de alguma forma aproveitar aquilo que conseguiu no único momento de utilização. Não acontece. Não acontece. Mas passo 3, 4 meses, 80% daquilo que se ganhou já foi. Exatamente. Então acaba por ser um círculo vicioso de utilização em que, pronto, à exceção de efeitos secundários que possam aparecer mais severos em alguns contextos, não será certamente um ciclo e o uso vai-se continuar. Que exames fazer antes de iniciar um ciclo? Que exames fazer antes de iniciar um ciclo? Os exames, no fundo, vão servir um bocadinho como controlo, ou seja, se tu decides, por algum motivo, e chamando a atenção que é uma decisão que, do ponto de vista lógico e do ponto de vista de saúde, é errada, portanto, deveria estar quieto, vão servir como controle em que sentido? Tu já sabes que há parâmetros que vão alterar. E não há como. O hematócrito vai alterar, o perfil lipídico vai alterar, então o eixo hormonal vai alterar bastante. Aquilo que tu vais fazer é utilizar esses valores pré como controle e, obviamente, deves analisar os teus níveis de testosterona pré-ciclo, deves analisar o teu nível, ou, no fundo, os indicadores de stress hepático, o perfil lipídico, colesterol total, HDL principalmente porque sofre uma quebra muito grande, e o hematócrito. Okay? Todo o eritrograma é importante porque os esteroides anabolizantes tendem a fazer subir bastante os níveis de hemoglobina e o hematócrito, isso é um fator de risco também para alguns dos problemas, alguns dos efeitos mais... O doutor, penso que o doutor, porque isto, eu vejo muito isto a acontecer, que é, faz-se exames antes de iniciar um ciclo e faz-se exames depois de uma paragem de 6 a 8 semanas de ter terminado um ciclo, isto para ver qual é que foram ali, ou qual é que são os valores ali que se terão que ajustar. O doutor é a favor de se fazer esses mesmos exames durante o ciclo? Há exames que podem ser importantes serem feitos durante o ciclo, nomeadamente o quê? O hematócrito, por exemplo. Okay. Claro. Porque isso coloca num risco um pouco mais imediato de tromboembolismo e alguns efeitos que não são comuns, diga-se, mas que podem acontecer e são riscos a que qualquer utilizador está sujeito. E isso pode eventualmente ser feito, vai depender da duração do ciclo, vai depender daquilo que é utilizado no ciclo, agora não é uma necessidade porque vai parecer tudo alterado. Claro, isso já se sabe. Vai parecer tudo alterado. Claro. Aquilo que nós temos de saber à partida é o que esperar que seja alterado, não é? E garantir que é durante um período transitório. Sim. Acne, vamos aqui à parte do acne, que também incomoda aqui bastantes pessoas, e nós sabemos porquê. Quais as principais prevenções e como tratá-las? Prevenção é não tomar. É a forma de prevenir, embora o acne possa aparecer mesmo sem a tomar. Na adolescência isso é comum, por exemplo, quando uma mulher deixa de tomar a pílula, as flutuações hormonais muitas vezes levam ao aparecimento de acne. Como atenuar? Há questões que têm a ver com a própria higiene da pele, tendo em conta que o acne, independentemente de ser causa hormonal, tem a ver com o desenvolvimento bacteriano, mas às vezes isso não é suficiente para evitar a proliferação bacteriana e o aparecimento do acne. Há a isotestosterona, mas a isotestosterona também tem uma hepatotoxicidade grande, portanto, em conjugação com os anabolizantes não é a melhor coisa a fazer. Eu diria que há certos riscos que têm de ser assumidos, Carlos. Ou seja, e o acne é um deles. Sim. Não é? Sim. Porque se tu estiveres constantemente
fores com essa abordagem de que vais tomar uma droga para anular o efeito de outra droga e depois outra para anular o efeito da outra. Utilizas para não te cair o cabelo, ou seja, tu daqui a pouco estás... No fundo, tu és uma autêntica farmácia ambulante, estás a, no fundo, empilhar efeitos secundários de várias substâncias e um efeito que te aconteça, tu não consegues identificar qual é, na verdade, a causa. Claro. Não é? Portanto, isso não é a abordagem correta e há efeitos secundários que tomando, okay? Ou seja, tomando essa decisão de tomar esteroides anabolizantes, têm de ser assumidos com uma probabilidade. Claro. Os principais pontos a ter em atenção quando um indivíduo natural está em restrição calórica. Principais pontos a ter em atenção? Também não estou. Quais os principais pontos a ter em atenção quando um indivíduo natural está em restrição calórica? A pergunta é um bocadinho genérica, é difícil de conseguir responder, não é? Ou seja, pontos relativamente à dieta? Sim, eu penso que se poderia estar aqui a referir à dieta. Relativamente à alimentação, há sempre aquele... Há dois aspectos que são importantes. Tentar garantir um aporte proteico adequado para sacrificar o mínimo possível de massa muscular, assumindo que o treino também é adequado para aquilo que se pretende, e a questão da própria restrição energética, que a partir de certo ponto pode-se tornar exagerada e levar ao sacrifício desnecessário de demasiada massa muscular. Enquanto que o indivíduo, estando a tomar esteroides anabolizantes, pegando um bocadinho na nossa conversa anterior, está de certa forma protegido dessa perda e nunca vai perder tanta massa magra como o indivíduo natural. Alguém que não o esteja a tomar pode sacrificar demasiado se o déficit calórico for demasiado grande. E quanto menos gordura ele tiver no corpo, maior será esse sacrifício. Ou seja, quanto maior o déficit calórico no indivíduo que já é magro, maior a proporção de massa muscular que ele acaba por perder no processo. Portanto, tem de se encontrar aqui um equilíbrio entre o déficit adequado e ideal para conseguir preservar o máximo possível de massa muscular, que é o objetivo no processo. Claro. Mas assegurando o aporte proteico e garantindo que o déficit está ajustado à manutenção do máximo possível de massa magra, esses são os dois aspectos centrais. Não é? Claro. Porque até, neste caso, um indivíduo que esteja a utilizar recursos anabolizantes acaba por sempre ter aquela parte de suporte a nível de massa magra, não haver ali grande catabolismo. Completamente diferente. No natural tem-se de ter muito mais cuidado, por norma e eu por experiência, eu facilmente quase que se zera os carboidratos num indivíduo que esteja a anabolizar e as perdas não são significativas. Agora isso raramente se pode fazer num indivíduo natural. Portanto, são dois contextos completamente diferentes, são dois mundos incomparáveis. Não é? A questão de um atleta quimicamente melhorado, em que em todos os aspectos as coisas vão ser diferentes, a tolerância do grau de restrição é completamente diferente, e um indivíduo natural no seu contexto fisiológico normal. Posso fazer uma pergunta aí? Sim, claro. Dos hormônios que eu lembrei. Existe alguma... Aí você pergunta para ele. Sim. Existe alguma dose segura? Acho que também já fizeram dessa pergunta. A pergunta existe como fazer o uso de esteroides anabolizantes sem nenhum efeito colateral, não. Sem risco? Não, também não existe forma de tomar as aspirinas sem risco nenhum. Exatamente. Não é? Isso é completamente impossível e irrealista pensar que qualquer droga não pode, num determinado contexto, numa determinada pessoa, levar a um efeito secundário. Okay? Obviamente, quanto menor a dose, menor será o risco, mas mesmo assim não te isenta desse risco. Dose segura não tem. Dose segura não existe. A dose segura é aquela que tem uma probabilidade baixa de um efeito secundário, mas essa probabilidade baixa não é zero. Mesmo indo ao encontro daquilo que nós falámos há pouco, porque nem todos os indivíduos são iguais. Nem todos respondem da mesma forma. A dose que é baixa para mim, se calhar é muito alta para ti. Muita gente, ou para muita gente, tomar 100 mg por semana de testosterona não tem efeitos secundários absolutamente nenhum, porque é uma dose até próxima fisiológica, mas existem indivíduos, mesmo homens, que a tomar essa dose vão sentir alguns efeitos associados à toma, nomeadamente algum inchaço, o eritrema, algum edema também, e isso é impossível de prever. Aquilo que existe é, por exemplo, no caso da testosterona, aquilo que é considerado uma dose de reposição, ou seja, aquela que vai, no fundo, substituir a tua produção natural e manter dentro de níveis, ainda dentro da amplitude fisiológica, aquilo que seria normal uma pessoa produzir. E essa dose, no fundo, nós consideramos, de certa forma, saudável, segura, porque no fundo é uma substituição daquilo que tu naturalmente produzes, não te está a acrescentar nada, ou seja, está dentro daquilo que é o teu limite fisiológico normal. Claro. E se for assim, nós podemos dizer que isso é o mais seguro possível. Okay? Agora, não existe uma dose segura de oxandrolona, não existe uma dose segura de Winstol, porque isso são drogas, são moléculas que tu não produzes. Claro.
Okay? Tu não produzes, são sintéticos. Okay? Não é expectável também que num homem 5 mg de oxandrolona vá ter um efeito significativo. Também não vai ganhar grande coisa com isso. Mas lá está, numa dose que leva àquilo que se pretende, os efeitos secundários estão sempre lá. Porque, ok, 5 mg de oxandrolona num homem não vai provocar efeitos secundários, mas também não vai fazer com que ele ganhe nada. Exatamente. Não é? Portanto, isso também não é o interesse, no fundo, da sua utilização. Ginecomastia. Quais as principais causas e se pode ser reversível neste caso? Depende, em alguns casos é, em outros casos não, necessita mesmo de cirurgia. As causas são relativamente lineares, no fundo, têm a ver com a aromatização e a conversão da testosterona em estradiol e desenvolvimento da glândula mamária, embora possa haver um outro tipo de ginecomastia que está mais associado ao aumento da produção de prolactina com a utilização de prostatinas, nomeadamente as duas principais, no mercado, com o efeito prostagénico, é a trembolona e a nandrolona, que podem também, em alguns casos, levar a ginecomastia, e essa é bem mais difícil de tratar. Na maior parte dos casos, o grau de ginecomastia, desde que depois também não vá havendo um certo empilhamento e vários ciclos que vão fazendo com que haja um desenvolvimento da glândula sem que isso seja tratado, pode ser reversível com alguns moduladores do receptor de estrogénios e com tratamento. Mas em alguns casos a intervenção cirúrgica é mesmo necessária. Mas neste caso, parece, e isto, eu sei que há muita gente que, por exemplo, durante o seu ciclo hormonal não tem qualquer tipo de problema com ginecomastia. Depois de uma paragem prolongada, acaba por começar a desenvolver esta parte da ginecomastia. O que é que acontece aqui, doutor? Porque isso tem a ver com o rácio entre os androgénios, a testosterona e o estradiol. E quando esse rácio acaba por sair de um determinado equilíbrio, ou seja, que o rácio testosterona-estradiol diminui, em que, em relação à testosterona, o estradiol aumenta, mesmo que em termos absolutos esteja mais baixo do que estava durante o ciclo, a ginecomastia pode aparecer. Quais acha que são, neste momento, os suplementos principais, ou tirar aqui os principais, mas mais efetivos, neste caso, para um aumento de massa muscular e depois também uma parte para, neste caso, a diminuição de massa gorda? Isso é muito fácil de responder. Para perda de massa gorda, nenhum. Para daqueles que são legais, nenhum. Sim. Ponto final. Relativamente ao ganho de massa muscular, a creatina destaca-se de longe de qualquer outro suplemento. Mais estudado, mais conhecido. Sim, sem dúvida. Eu diria que é até o único dentro daqueles que estão no mercado como suplementos legais para utilização. É o único que apresenta de facto resultados robustos em termos de ganho de massa muscular. Eu também tenho uma opinião muito forte sobre isso e quase de certeza que partilho da mesma opinião do doutor, mas vou-lhe fazer a pergunta na mesma. L-carnitina. Não serve para nada. Não serve para nada e existem muitos estudos a suportar aquilo que eu estou a dizer. Não estou a dizer só por... Claro. A perda de peso e efeito é zero. Musculação para crianças. Qual a idade ideal, neste caso, para iniciar os treinos? Depende tudo de como o treino é feito, não é? Eu diria-te que até uma criança que começou agora a andar pode fazer musculação. Depende da carga. Depende da intensidade, claro. Depende da forma como o treino é construído. Não diria que há uma idade, digamos, mínima para alguém começar a trabalhar com pesos, porque se há coisa mais natural da fisiologia humana é a capacidade de levantar carga. Exatamente. Okay? Portanto, isso vai depender de muitos fatores. Obviamente que há aqui questões a ter em consideração, embora a própria ciência seja um pouco controversa relativamente a isso, que tem a ver com os atrasos de crescimento associados à carga nas epífises ósseas, que podem levar a selar a própria epífise antes do tempo, mas a verdade é que mesmo isso tem vindo a ser um pouco posto em causa, precisamente pelo que estávamos a falar. É tudo uma questão de gestão de carga, como o treino acaba por ser desenhado e ser, obviamente, implementado. Outra das perguntas tem aqui a ver com o treino cardiovascular, que será qual o mais eficiente para a perca de gordura? Um cardio mais prolongado com menor intensidade ou curto com maior intensidade? Volume. Vou pôr assim as coisas dessa forma, volume. O volume é um fator mais importante
para o aumento do próprio dispêndio calórico, no fundo é aquilo que está associado à própria perda pelo cardio. Portanto, será preferível, se quisermos pôr as coisas assim, 1 hora a intensidade média do que 10 minutos a uma intensidade elevada. Isto para dispêndio calórico, que será maior no global. Ok. Estrias, como evitá-las ou como tê-las? Quando descobrirem, digam-me. É complicado, isto é complicado. Não há muito a fazer. Obviamente que há questões do próprio tratamento, hidratação da pele, etc., para tentar garantir que há uma certa forma de manter a elasticidade. Mas é muito difícil de reverter, então é praticamente impossível. Claro. E o caminho certo a seguir, sem dúvida, que é não utilizar. Seguir ou tentar também passar a ideia de que elas de facto são, como às vezes se diz, a cereja em cima do bolo. Não, é mentira. Pronto, vamos pôr as coisas claras, elas são quase o bolo completo, porque não fazem o atleta, é verdade, mas eu quero ver aquele atleta a ir competir sem elas, para ver até qual era o bolo que ele apresentava. Sim.